Olá, esta é mais uma edição do Não Vou Por Aí, o seu bate-papo divertido e inteligente que ocupa as manhãs, tardes, noites e madrugadas deste canal no YouTube. Eu sou Zeca Marques, mais uma vez encontro-me com os meus amigos Sérgio Mota, Milton Lara e Dado Trench. Meus queridos, o tema hoje é surpresa e vai sair da minha cabeça, da minha mente. Nós estamos no 25º programa, ou seja, estamos cumprindo o nosso jubileu de prata. E 25 programas dentro da nossa ordem de gravação significa praticamente 100 dias que nós começamos a primeira gravação, o primeiro piloto. Vocês sabem que sempre que um governante ou uma governante assume o poder, tem aquele simbolismo dos 100 primeiros dias. Então, nos 100 primeiros dias do Não Vou Por Aí e no nosso jubileu de prata, eu proponho que a gente faça uma revisão dos 24 programas anteriores. E gostaria que vocês me dissessem o que vocês não disseram, o que vocês não falaram em programas passados e que vão poder falar hoje, e o que vocês disseram que vocês se arrependem ou que acham que tratariam a questão de uma maneira diferente no 25º programa. Eu posso relembrar a vocês os temas dos nossos 24 programas anteriores. E coloco, obviamente, em votação, porque se os três disserem não gostei do tema nem da surpresa, a gente vai bolar outro tema na hora. Podemos ir adiante? Pela expressão de vocês, eu estou aqui meio em dúvida, hein? Podemos ir adiante. 3 positivos, muito bem. Então, para aquecer aqui as coisas, eu vou iniciar com aquilo que eu esqueci de dizer quando nós falamos sobre a questão dos pets naquele célebre programa, O Seu Pet é Seu Filho? E eu esqueci, me lembrei depois que nós acabamos a gravação. Há um novo termo criado hoje pela imprensa que diz que o proprietário, o dono, né, a dona de um pet, agora é um tutor ou uma tutora. E eu acho isso algo assim típico de um programa passado nosso, que é a questão do politicamente correto. Aliás, nem sei se é politicamente correto, porque para mim não faz sentido o dono do animal, o dono do pet, ou a dona, ter que ser agora substituída pelo termo tutor. Tutor, para mim, tem a ver com outras questões. Tutor, às vezes, é o cara que vai educar o pet, que vai adestrar o pet. Mas o dono é o dono e eu acho que continua sendo o dono. Mas esse foi meu pontapé de partida e gostaria de saber o que vocês podem acrescentar aqui. Nós tivemos programas sobre loteria esportiva, horóscopo... Não, espera um pouquinho. Vamos nesse, depois você fala dos outros programas. Porque essa questão do tutor, se a gente for buscar no direito, o direito discute a tutela de certas coisas, de certos bens, etc. E o termo acaba sendo tutor. No momento em que se busca identificar o dono do animal como tutor, na verdade está se descaracterizando o animal como sendo um objeto e transformando o animal naquilo que de fato ele é, um ser vivo, ciente, perceptivo, que está sendo tutelado por pessoas, etc. Se a gente for analisar politicamente, está mais correto o termo tutor. Agora, me cansa um pouco ter que raciocinar sobre todos os termos que nós utilizamos, quando, na verdade, eles eram utilizados, como disse há pouco tempo o Sérgio Mota, com carinho. Ninguém nunca se achou dono do cachorro para infligir maus tratos ao cachorro, ou ao gato, ou à iguana, ou seja lá o que for. Era sempre para proteger. Então, mas, Milton, como eu sei que você é formado em Direito e até recorreu ao Direito para fazer sua explanação, eu não sei, realmente não sei. Eu queria perguntar para vocês. Esse princípio de tutoriedade, não sei se podemos dizer dessa maneira, ele fala sobre posse. Porque eu não sei se o dono, se o cão, se o pet é de propriedade do dono ou não. E se sim, eu não sei se pode-se adotar o termo tutor
E se não, eu também não sei se pode se adotar o termo tutor. Mas antes que você responda, já dizendo, eu gosto do termo tutor para pets. É isso. Muito bom. Bom, a discussão de posse e propriedade é muito oportuna porque também é, vamos dizer, basilar no direito. No momento em que você discute se você está de posse de algo ou se você é proprietário de algo. Na verdade, quando a gente fala em posse ou propriedade, em geral a gente está se referindo a bem móvel ou imóvel. E um animal não se enquadra nessas categorias. Então, assim, em termos de uso da palavra, eu acho que tutor é mais legal. Olha, quando nós completarmos 50 programas e tivermos o nosso jubileu de ouro, este programa vai ser lembrado por mim e eu vou querer voltar a essa discussão. Só uma questão de dicionário, Milton Lara. Tutor, termo jurídico, indivíduo que exerce uma tutela. Por extensão, aquele que ampara, protege, defende, o guardião. Eu diria que tutor é o cão, então. É aquele que protege, defende e que é o guardião. O tutor é o pet, não é o dono. Mas, Trenche, você quer lembrar de algum programa, alguma coisa que você esqueceu de dizer, quer dizer hoje? Eu queria falar que eu acho que devia se perguntar para o cachorro, né? Ou para o pet, como ele quer ser chamado e abrir uma enquete, e aí a gente vai chegar numa conclusão de qual forma ele quer ser visto, ser compreendido, etc. Você está se referindo? Você está se referindo ao lugar de fala? É, o lugar de fala, isso mesmo. Então, nós estamos tomando o lugar de fala do cachorro. E eu estou, obviamente, sendo irônico nesse processo, porque eu realmente também estou cansado da gente ter que rever tudo que a gente fala, pensa, não sei o que. Eu acho que a gente tem tanta coisa mais importante no caminhar da vida que a gente tem que acertar e compreender melhor, e a gente acaba desviando para problemas que são realmente irrelevantes. Você ser o dono do cachorro, o cachorro ser o seu dono, porque o próprio nome, o pet é seu filho, para mim, já dá a ideia de que muita gente, o cão é o dono do proprietário, né? O cão é o dono da pessoa, porque a pessoa se transforma e vive por conta daquele cachorro, daquele gato, daquele iguana, do passarinho, o que quer que seja. Então, mas assim, eu acho que a gente tem coisas mais importantes, como liberdade de expressão, como a pobreza, como o respeito e a política no país, e muito mais do que a gente acabar tendo uma discussão na sociedade de como a gente tem que chamar a relação do dono com o cachorro, né? O dono com o papagaio. E daqui a pouco vão dizer que eu estou falando só de cachorro, então eu estou criando uma diferenciação da coitada do sapo, que também é um pet de algumas pessoas. Então, eu sou da linha, vamos se preocupar com coisa mais digna do que palavras que não vão levar a lugar nenhum. Isso não é uma crítica ao que a gente está falando aqui, é uma crítica à sociedade, né? Uma sociedade como um todo, que traz essas questões muito importantes, como a gente já comentou sobre aqueles vereadores, deputados que acabam criando os dias, né? Os dias especiais, o dia da harmonização facial, o dia do passarinho solitário, o dia do... Desculpa. Quando eu voto para que a gente tenha discussões mais aprofundadas e mais... Não é nem aprofundadas, questões mais... relevantes da sociedade, relevantes, é isso aí. Eu quero propor um outro tema, então. O nosso programa foi ao ar sobre o signo de Câncer. Então, um dos primeiros programas gravados era sobre a questão do horóscopo. Então, eu vou pedir que o Sérgio Mota diga, né, o que o Não Vou Por Aí tem a ver com o signo de Câncer, Sérgio Mota.
Olha, eu acho que nada. Eu acho que nada. É, acho que Você fez o nada. nosso mapa astral, não? Não, ainda não, porque o programa ele tem que ser lançado de puta, não sei se posso falar isso aqui. O programa já foi lançado. O programa já foi lançado, então eu tenho que pegar esse dia e hora em que ele foi para o ar e fazer um mapa. Eu tenho que fazer ainda não fiz. Olha, Falou aí. eu quero dizer que eu ainda não me posicionei em um monte de coisa porque não saiu o mapa astral, né? Porque eu só vou poder me posicionar Então, depois que eu analisar o mapa astral e saber para que caminho ele está andando, né? Porque eu acho isso uma coisa exato, muito importante. mas o mapa ele serve para isso mesmo, para que a gente consiga balizar nosso comportamento, nossa conduta e nossa reflexão a partir do que mostram as cartas astrais. É isso. Eu posso tentar fazer um jogo de tarô, porque num período anterior da minha vida, eu tinha vários amigos, amigas, que jogavam tarô. E eu acabei me familiarizando um pouco com o tema. Estou meio enferrujado, mas eu posso fazer uma tentativa. Tá? Bom, vocês estão Beleza. aqui um pouco tímidos em propor questões que não foram abordadas em programas anteriores. Eu vou partir para a minha terceira intervenção, então. Por favor. Quando discutimos a questão da... Diga, Trench. Porque nós fomos pegos sem surpresa, né? Lógico. E você está com a lista. A sacanagem do Zeca, que ele fez um estudo sobre o tema. Exatamente. Não, eu estou pra pegando gente. aqui. Ela tem temas ali um atrás do outro e a gente está ali com o prato chinês aqui, tentando equilibrar a questão. O nosso público telespectador tem que perceber o seguinte: eu não me preparei, eu apenas estou com a lista dos programas que está num grupo de WhatsApp do programa, um grupo interno nosso, e vocês podem acessar essa lista e podem participar da discussão. A única diferença é que eu estou com a lista aberta aqui no meu Então, celular. eu tô tentando lembrar aqui do que eu deixei de dizer, mas normalmente eu digo tudo na hora. Nós temos um grande amigo. Você é feliz, Sérgio Mota. Nós temos um grande amigo, Amaral, também descendente dos lusitanos, como o Zeca aqui. Um grande abraço para o Amaral, João Jacinto Amaral de Jesus. Ele falava, quando a gente batia papo, ele falava assim: pô, você sabe como encerrar uma conversa, hein? Porque eu sempre mandava uma frase que detonava com a discussão. E, normalmente eu faço isso aqui também. Então, estou tentando lembrar do que eu devia ter dito e não disse em programas anteriores, mas eu não estou me lembrando de nada. Mas eu sei que você vai nos lembrar. Mas eu me lembro. Agora veja o seguinte: você acha que não ficou nada por dizer. O Zeca acha que algumas coisas faltaram. Eu acho que me excedi em todos. Então, eu gostaria de cortar boa parte do que eu falei. Mas, olha, uma discussão interessante foi quando nós falamos sobre democratização da cultura e a questão do poder público financiar ou investir ou contratar artistas para shows em praça pública, shows quase sempre gratuitos, né? Logo depois que a gente gravou, foi alvo, inclusive, de uma conversa nossa, veio à tona aquela questão de alguns artistas que estavam sendo superfaturados por prefeituras ou que eram pagos assim com verbas que ultrapassavam o próprio orçamento daquele município, orçamento anual de verba de educação e saúde. Então, eu acho que essa é uma questão importante de a gente destacar aqui, o quanto tem de eleitoreiro em alguns municípios, em alguns estados, na contratação de certas bandas e artistas, no sentido de querer fazer uma boa imagem perante o público eleitor, mas, obviamente, que são verbas que poderiam ser mais bem empregadas em outras prioridades do próprio município, né? É um pouco impensável imaginar que municípios com muitas carências nos rincões do Brasil, e rincões é uma palavra antiga, né? Tenho que pagar R$1 milhão para uma banda, e aí eu não vou colocar em xeque, jogo, a qualidade ou não do aspecto musical daquele artista, daquela banda, mas pagar milhões em função de
uma apresentação que é, dentro de uma lógica antiga, levar a diversão panis et circenses. No caso, é só circenses, não tem pane. Né? Mas isso me incomodou e eu queria partilhar com vocês essa questão do poder público financiando artistas em shows de verbas estratosféricas. Não, essa é uma... Eu acho, Perdão. Zeca, eu acho que a gente, aqui no Brasil, a gente acaba entrando sempre num problema que vem lá de trás, né? Que é o lance da educação. Durante essas colocações aí, essas notícias, apareceu muita gente falando que não estava nem aí, que queria o show do cantor dele, que o importante era ter o... E aí você vê como realmente a educação é muito importante, né? Porque quando a pessoa tem educação, recebe educação, e isso não é um problema desta geração, bem de gerações, a pessoa começa a ver realmente qual é a importância de cada item na sua vida, né? E quando a pessoa acha que o circo é mais importante do que a educação, do que a saúde, etc. e tal, a gente do que o pão. a gente tem um viés na sociedade, né? E esse viés, ele está em todos os níveis, né? A gente acaba falando de política, a gente acaba falando, mas a gente se surpreende com algumas coisas, onde a gente, eu acho que na conversa que nós tivemos depois, acho que todo mundo se surpreendeu um pouco com o lance de serem artistas, né? Porque eles fazem parte de um grupo importante na sociedade, um grupo formador de opinião, um grupo que entra em todas as classes sociais, e aí você vê que esse grupo, que parecia estar mais protegido, não sei se a palavra é protegido, mas protegido dessas situações, você vê que tem um grupo que, muito pelo contrário, está dentro de todo esse processo. E depois vai fazer a declaração, né? Tipo, não, o Brasil precisa melhorar, a gente precisa de cultura, a gente precisa de incentivo em cultura, tal. O que acontece? Eu não quero botar um centavo nesse tipo de cultura, né? Eu não quero que entre um centavo nisso. Eu acho que o Brasil precisa parar de pensar em uma série de coisas e começar a pensar em educação. Põe bastante grana em educação e o que sobrar, a gente vai botando para os outros pontos. Porque a educação é que vai levar esse país para frente. A gente tem casos no mundo que mostraram esse tipo de solução, onde se investiu em educação, e esses povos hoje estão anos-luz na nossa frente. Milton Lara pediu a palavra. Eu concordo com você, sim, mas queria que a gente fizesse o seguinte raciocínio. Uma democracia é feita da percepção do todo, e o todo não concorda conosco. E aí eu vou puxar outra coisa. Quanto vale o show? Quanto vale a arte? Porque nós todos defendemos, no outro programa em que falamos do valor da arte, que a arte é importantíssima. E ela é, de fato, e nós sabemos disso. Agora, ela é suficientemente importante para ultrapassar certos orçamentos, ou ela não é? Essas cidades que têm contratados esses shows milionários, poderia ter contratado shows bons, mas de menor valor? Será que isso satisfaz a população? Ou a população quer mesmo os grandes nomes, e isso é o que faz com que eles se sintam satisfeitos? Então, é importante que a gente tenha em mente que nós quatro, eu tenho certeza disso, acreditamos na educação. Acreditamos que a educação é a prioridade. Mas o povo brasileiro, infelizmente, não acha. Sérgio Mota demonstrou muita educação e pediu a palavra levantando a mão. Por favor, Sérgio Mota. É isso aí. É o seguinte, eu não vejo problema a priori em um artista pedir 1 milhão para dar um show em algum lugar, entendeu? Até discuto se ele souber que é de uma cidade de 10 mil habitantes, que não tem orçamento para aquilo,
ele poderia, sim, adotar uma outra postura, uma postura mais que coadune mais com essa coisa cara, não dá para tirar essa grana desse município. Mas o artista ele não tem a obrigação de saber qual é o orçamento do município que está contratando ele. Então, isso eu acho isso. Segundo, a galera que vai ver o show, que como o Trench bem disse, muitos ali não têm o nível educacional necessário para fazer uma avaliação do tema, eu também acho que esse cara tem mais é que ir ao show e que curtir, meu. Entendeu? Se ele não teve lá a base, ele pode achar que aquele show é mais importante para ele do que um posto de saúde novo, do que seja lá o que for. Agora, meu, o político, nesse caso o prefeito, entendeu? Diante de uma limitação orçamentária dessa, tirar grana de setores que tudo bem, Milton, a cultura tem, a gente já discutiu isso aqui, que deve-se investir em cultura, mas você não pode tirar das coisas básicas, mais fundamentais, para trazer um cara por R$1 milhão, entendeu, meu? É inadmissível isso. E eu vi a justificativa de uma dessas prefeitas, que eu não sei o nome, e também não sei de onde é, e também não quero saber, entendeu? Ela disse que, não, eu trouxe porque eu precisava ver esse show. Eu tinha muita vontade de ver esse show. Ah, meu, pelo amor de Deus, né, cara? Então, pegue uma condução, vá até um grande centro urbano, que é onde tem esses shows, e veja o show, cara. Fazer o show com dinheiro público, meu. Ver um show com dinheiro público. Então, meu, cara, esse cara tem que ser caçado, empichado, dê o nome que Vou passar para o Eduardo Trench e dizer que eu tenho mais 2 temas aqui. Estamos chegando ao fim do programa e ainda quero discutir 2 temas. Por favor, Trench. Eu quero botar um ponto. Eu acho que ninguém pode botar valor no serviço das outras pessoas. Cada um põe o seu valor. A minha discussão absolutamente não é no valor dos shows, quanto o cara cobra. Concordo com o Mota 100%. O artista, o ator, ele não tem obrigação de saber sobre qual é o orçamento daquela cidade, se cabe ou não cabe, etc. E tal. O meu ponto nessa história são os artistas que estão desviando dinheiro em conjunto com os prefeitos, né? Porque o show é de 1.200.000 e essa busca por esses fantasmas aí que a gente está tendo hoje é por conta de que se sabe que o cachê daquele artista não é aquele valor e que tem um acordo entre os políticos e o artista. Esse é o meu ponto. Agora, se o Luan Santana cobra 1.200.000, 5 milhões, mérito dele. Como a gente já conversou também em outro programa, que é mérito da Anitta ter alcançado o sucesso que ela alcançou por mérito dela, trabalho, dedicação e etc. e tal. Se o show dela vale uma fortuna, é porque ela conseguiu fazer isso. Agora, como você também falou, Mota, o político é que tem que pegar e falar assim, cabe um show da Anitta na minha cidade, que tem 10 mil habitantes? Não cabe. O que cabe a esse político? Junta na região, vê 20 cidades que estão ali na região e trabalha em conjunto e fala, olha, os 20 prefeitos se reuniram e estão pagando, sei lá, 5 milhões para a Anitta, porque cada prefeitura está dando R$100 mil, né? Que não fiz a conta certa, obviamente, mas cada um está pagando ali R$100 mil, que é um valor que faz parte do orçamento da prefeitura. E você vai ter um show uma vez numa cidade, outra vez noutra cidade, e ponto final. O que cabe ao prefeito? De repente olha, eu vou pagar o ônibus para levar a minha turma, as pessoas que quiserem ver o show, eu vou dar condições para eles irem ver o show naquela cidade, porque está a 30, 40, 50 quilômetros de distância, e assim vai. Agora, vamos combinar que o show, eu cobro 600, não, mas eu vou pagar 2 milhões para você, e a gente vai rachar o negócio? Isso aqui eu acho que não tem cabimento.
Bom, nós temos 5 minutos e eu quero tratar dos últimos 2 temas aqui. Um programa que me deu muita satisfação em gravar era o da gourmetização da vida. E eu esqueci de comentar à época, aliás, comentamos isso, que eu achava que os programas de reality de culinária, que abundam na TV aberta, na TV fechada, eram um pouco responsáveis por essa ideia de gourmetizar, ou querer ser diferente nas questões que envolvem gastronomia. O que eu esqueci de dizer é que eu tenho assim, um certo incômodo quando eu vejo que a comida passa a ser alvo de uma competição. Eu sempre achei que comida era uma entrega, uma oferta da pessoa que cozinha para a pessoa que vai ser convidada, que vai sentar à mesa para usufruir daquele repasto. Então, sempre fiquei assim, um pouco intrigado com o fato de que, inclusive, comida agora tem que ser alvo de uma competição, de programas excludentes, porque a cada semana alguém sai ou alguém perde. Isso, para mim, torna-se até mais nocivo quando esses programas pegam crianças e adolescentes, porque tem MasterChef Kids, MasterChef Teen, e estou usando um nome aí meio hipotético, meio template. Então, eu queria saber o que vocês pensam sobre essa gourmetização que se alimenta, né, literalmente, de uma competição que é excludente. Cada dia alguém perde, alguém sai. E, para mim, comida é algo fraterno, algo de contemplar com as pessoas, não de excluir pessoas. Eu vou começar também dizendo o seguinte: não só sou contrário a esses realities de alimentação, porque descaracterizam a própria ideia da alimentação, concordo com o Zeca, como acho que deviam ser vetadas as participações de kids em qualquer coisa da televisão, porque os problemas que isso acarreta para essas crianças é muito maior do que qualquer ganho que a gente possa ter. Mas eu iria mais longe e mostraria outro ponto da competição de alimentos, que são esses chefs que trabalham o alimento para criar pratos novos, essa nouvelle cuisine, onde você recebe um prato com uma migalhinha de alguma coisa no meio do prato para você degustar. Eu acho que isso nega também a própria característica da alimentação. Você, quando recebe uma visita na sua casa e vai alimentá-la, você pretende que seja um alimento saboroso e farto, para que essa pessoa possa se nutrir, para que ela possa, de fato, se alimentar. O que esses chefs fazem é a negação disso. Eles querem que você experimente o sabor, mas eles não te dão o suficiente. Eu acho isso um contrassenso enorme. Fica que nem aquela coisa de este é um cinema de autor. O que é um cinema de autor? É quase sempre um filme incompreensível, onde o sujeito cedeu a todas as suas manias, no sentido de se agradar, e não agradar o público que está na frente. Eu acho isso estranho. Sinceramente, Então, Lara, acho que não. Newton Lara, temos um tema para um próximo programa, que é o que você pensa o cinema de autor, e eu tenho uma opinião um pouco diversa da sua. Mas eu vou passar para o Sérgio Mota, para que ele possa completar, e depois, Treche, você vai encerrar o programa. O último tema eu vou citá-lo, mas não haverá possibilidade de debate. Vamos lá, Sérgio Mota. Eu nunca pensei nos realities de culinária sob esse ponto de vista. Realmente fui surpreendido aqui. Acho que faz algum sentido para a criançada. Realmente, aí eu tendo a concordar que submeter criança a isso você causa umas deformidades psicológicas que possivelmente perdurarão pela vida toda. E eu faço até um paralelo com o esporte, principalmente com a ginástica olímpica e a ginástica artística, onde tem aquelas meninas que surtam. No ano passado
a gente viu isso, a gente viu tenista, porque desde criança elas são submetidas a um massacre físico e psicológico, e infância não é nem tempo nem lugar para massacre físico e psicológico. Mas eu nunca pensei assim, não me incomoda não que que se elimine o pior prato, não me incomoda, até assisto, gosto e... Alô, Band, vem com a gente, patrocina a gente aí, que vocês vão ganhar visibilidade também. Ó, duas questões. Ficou claro hoje que o Milton não gosta das finger foods, aquelas amostrinhas que são servidas numa colherzinha. E, irmão, ginástica olímpica agora é o que a gente chama de ginástica artística. Ah, perdão. Acho que você quis se referir à ginástica rítmica, isso, que é outra modalidade olímpica. Exato, exato. Eduardo Tresch, você vai finalizar o nosso Jubileu de Prata. E depois eu vou falar o último tema, apenas a título de comentário sem debate. Bom, eu vou fechar dizendo o seguinte, que eu acho que a gente começou num grande aprendizado, né? A gente fez o primeiro programa, a gente conversou e a gente foi numa evolução muito interessante. Não sei se foi uma evolução para quem está assistindo, mas uma evolução pessoal nossa. A cada programa que a gente vai batendo papo, conversando, etc. e tal, no final a gente está vendo que a gente fez uma grande evolução do primeiro para os últimos que a gente fez. Eu acho que tanto evolução de conteúdo, de utilização de tempo, de compreensão de como os quatro trabalham, como os quatro, um interrompe o outro interrompe um, e a coisa vai indo. A gente aprendeu até a interromper, né? Eu acho que a gente está fazendo um grande trabalho. Vamos ver se nos próximos 25 a gente evolui tanto quanto a gente evoluiu do primeiro para esse de hoje. E para encerrar o papo da gourmetização, o que me incomoda nesses programas, alguns programas, né, é a má educação dos apresentadores, né? Eu acho que isso é uma coisa inacreditável. Eles podem ser ótimos chefes, mas são muito mal educados. E óbvio que alguns personagens, né, eles criam personagens, etc. E tal, mas eu acho isso um péssimo exemplo. Um péssimo exemplo num país que ainda tem muito que aprender. Concordo. Muito obrigado, doutor Enche. O último tema era o programa que a gente gravou sobre loteria esportiva, ou loterias. O que nós faríamos se ganhássemos um prêmio como únicos vencedores, né? Aqueles prêmios milionários. Nosso Sérgio Mota participou à distância, ele teve uma participação gravada. Eu diria, à época, né, no dia que a gente gravou aquele programa, já faz alguns meses, se eu ganhasse na loteria, eu esqueci de dizer, eu compraria um fone para o Milton Lara, um fone e um microfone para o Sérgio Mota, e compraria um adestrador para cuidar dos cachorros do Tresch. Mas hoje não é mais necessário, porque vocês já resolveram essas questões e quero que aponte que vocês comprariam para mim, para resolver o meu problema de gravação. Provavelmente um microfone para você. Eu compraria uma peruca. Não, Zeca, depende do prêmio. Se ele fosse muito poupudo, eu compraria um estúdio em Lisboa, gravaríamos lá com todo o aparato tecnológico e, ao final da gravação, tomaríamos um belo vinho. Olha, então eu torço muito para que você seja o próximo milionário. Eu também. A Mega Sena quase sempre está acumulada rateio após rateio. Ultimamente ela tem saído para políticos. Eu acho que saiu uma fala da boca para fora, porque se ele ganhar na loteria, ele sai do programa, não fala mais com a gente. Quando falar da gente, vai falar mal. E manda entregar um sangue de boi aqui em casa. Muitos bons, meus queridos. Hoje, portanto, completamos nosso Jubileu de Prata, 25 programas, ou 100 dias do início do Não Vou Por Aí. Eu quero que você nos diga o que você pensa sobre estes 25 programas. Quais são os erros, quais são os acertos, mande as suas sugestões, reclamações, queixas e elogios. Esse programa vai ao ar graças ao EduBR e ao João Manuel. As nossas redes sociais estão aqui presentes.
e eu faço o voto de que tenhamos um jubileu de ouro tão animado, divertido, inteligente como esse jubileu de prata. Até a próxima. Tchau.